Vamos falando aqui. A origem do baile dos debutantes sempre foi apresentar as filhas à sociedade. Estavam no ponto, prontas para casar. Os bailes continuam. Logo, que conversa é essa de dizer que uma menor de 15, 16 anos foi seduzida por um professor ou um vizinho? Hipócritas. As filhas têm que ser educadas para a vida e não para as frivolidades. Pensamento do Prati. Bom, hoje em dia a gente tem que ter cuidado de falar nesse sentido, porque senão vão pensar que a gente defende a pedofilia, pederastia, ou o envolvimento de uma pessoa mais velha com uma de menor de idade. No entanto, todavia, na sociedade no passado e ainda até hoje, sempre existiu essa questão. Sempre existiu a moça de 15, 16 anos namorando, casando com um camarada de 30, 40. Inclusive nós tivemos uma grande polêmica com a menina, vamos chamar assim, de 20 e poucos anos, e daquele cantor, o cantor aí brega, Amado Batista, com 70 e poucos anos. Ali foi um relacionamento, claro que ela não era de menor, ela tinha 18 anos, mas mesmo assim a diferença de idade era abissal, profunda, de mais de 40 ou quase 50 anos, me parece. Ela se relacionou com ele simplesmente porque pela família, pelo poder e dinheiro que o camarada tinha. E Prati está falando de baile dos debutantes, que também, parando para analisar, é só para um certo grupo, poderia visitar, grupo que tinha poder aquisitivo, e lá estava, seja filhos de magnatas ou os propriamente magnatas, prontos para fazer um combinê ali, dar uma cantada, ou obviamente tudo ali dentro da etiqueta, fazer até a dança de salão para conquistar a amada de 15, 16 anos. E aí cai por terra essa coisa do professor ou do vizinho que está seduzindo. Não, elas já estão ali prontas. E os pais às vezes já querem que ela arranje alguém, querem desovar a filha, entre aspas, muitas aspas, o desovar. Eu me recordo, inclusive, certa feita, muito tempo atrás, numa cidade, um pai foi denunciar um sujeito que teria andado com a filha, depois se comprovou que a filha de 13, 14 anos estava se envolvendo com um jovem, eu acho, que de 18 ou 20, era consentidamente, não tinha nenhum crime ali, mas ele não queria, e, enfim, são N situações, e sempre tem a questão do dinheiro. O dinheiro pode muitas coisas, e sem dinheiro você não pode nada, você até é incriminado. Ou seja, você é inocente e é incriminado, imputa crime. Mas enfim, vamos seguindo o que o Prati está dizendo aqui. Uma safada, olha, bandida. Olha o palavreado do Prati, depois vem me criticar. O Prati, 80 e poucos anos, aqui tinha 70, 60 e poucos. Vamos lá. Uma safada em Alagoas matou com cruel o Tato e os 2 filhos pequenos. Ah, mas aí merece ser chamada de safada mesmo. Na delegacia disse que estava possuída por uma entidade. Olha, possuída por uma entidade. Ah, é. Eu tiro dela na hora essa entidade. Tudo direitinho. Bandidos cruéis. Costumo vir com essa. Foi o diabo. O diabo eles vão ver na minha delegacia. Pá. Apronta é o diabo, é a entidade, é o maligno que fez, não foram eles. Biblicamente falando, a Bíblia é clara, não tem lugar o diabo. Sujeitai-vos a Deus, fugir do diabo, e ele fugirá de vós. Agora, tem muitas situações, tem muitos atos humanos que são praticados, não é sobre influência demoníaca, e sim influência da sua própria vontade, da sua própria carne. Aí tem que ser aplicado aquilo que o próprio Paulo disse, que a carne seja entregue a Satanás, no sentido da correção, da repreensão, para que a alma seja reeducada, reestruturada, salva, seja no contexto espiritual ou no contexto sociológico da sociedade, essa alma, que é a sede do sentimento, seja de fato ressocializada, seja corrigida. É muito lamentável, e
pior, quem comete essas atrocidades muitas vezes diz que é crente em Deus. Não era crente em Deus, como que agora é o diabo que fez fazer isso aí? E, inclusive tem muitos que ao chegar diante de Deus, eu não mereço o caldeirão do Hulk, não mereço o inferno, não mereço o lago de fogo, porque eu não fiz nada, foi o maligno que me fez. Principalmente esses crimes hediondos, que a pessoa pode pensar 500 vezes antes de fazer isso aí. Vamos seguindo. Luas e estrelas. Já contei aqui de uma moça com quem apresentei um programa de rádio em Porto Alegre e que passava o tempo todo dos intervalos do programa suspirando. Suspirava e fazia pequenos desenhos de meias luas e estrelinhas. Entre os suspiros, dizia que tinha nascido para o casamento. Só o casamento a ia fazer feliz, coitadinha. Não sei dela hoje. Rogo para que esteja bem e tenha mudado de ideia. É muito pequena e infeliz a mulher que vê no casamento sua alforria de vida, sua liberdade. Alforria era a liberdade concedida ao escravo. Mas não é bem disso que quero falar. Acabo de ler uma frase no caderno de empregos de um jornal e me fez pensar. Antes de dizer dessa frase, preciso dizer que só o trabalho na vida só nos pode realizar. Ah, mas a minha avó, a minha mãe. Espere. A sua mãe e mais ainda a sua avó são de outras gerações, era diferente. As mulheres nasciam para a vida doméstica, sem outras opções senão o manicômio ou o convento. Hoje não, claro. Nasciam também para parir 5, 8, 10, 12 filhos, coitadinhas, sem defesa. Mas como dizia, hoje o trabalho ou nos realiza ou nos leva a grave frustração. Tenho dito isso à exaustão às garotas que me ouvem nas palestras. Digo-lhes que se instruam, que estudem, que encontrem uma vocação e que apurem uma consistente qualificação profissional, que se torne independente financeiramente e que só depois, se for o caso, case. Ouviu bem, meninona? Pois é, até eu estava ouvindo a Mix, a rádio, recentemente, e uma moça estava dizendo num relato fazendo um apelo, uma reclamação, para a família não mais incomodar ela ou os amigos, porque ela abandonou a advocacia para ser mãe. Ou seja, abandonou a carreira de advogada para ser mãe e cuidar dos filhos. Claro que creio eu que ela não saiu por completo da advocacia, mas quer curtir esse momento. É um direito dela. Não sabemos como é que está a vida dela socioeconomicamente. Agora, o que o Frato está falando é de uma outra configuração no qual meninas pensando em casar e tendo aquele sonho mágico do casamento. Primeiramente, que virgens, poucos casos. Se for seguir bem lá a ritualística religiosa, formos seguir, ou se as pessoas pararem para analisar e seguir conforme manda a cartilha. 2. Casamento perfeito nunca existiu. 3. Achar que o casamento resolve o problema financeiro, por exemplo, casar com rico, não vai. A pessoa só vai sofrer. Pode ser a posterior, pode ser que dê certo. Existe caso assim que dá. No entanto, todavia, nem sempre. E o conselho dele é um conselho das primeiras feministas do começo do século XX, 1920, 18, por aí. Elas queriam a liberdade das mulheres, não só para votar, mas também para ter a sua carreira, a sua independência financeira, não ficar presas em casa, cuidando dos filhos. Inclusive, eu posso citar a minha avó, que com 40 e poucos anos, ela deixou a família e os filhos já praticamente, não digo criados todos eles, porque tinham os mais velhos cuidando dos mais novos, mas já crescidinhos, e ela foi ter um trabalho fora de casa e independência financeira, e se aposentou com isso, quando chegou a 70 e poucos anos. E era a geração que o Prato está falando aqui, dos avós, da mãe da moça, que ficava só para o casamento. A avó ficou, mas já mudou. E isso eu estou falando de década de 60, de 70, bem como já estava no auge ali a própria segunda onda do feminismo, e passa por Simone de Beauvoir e tantas outras. Eu concordo com uma parte do feminismo,
Eu não concordo com a parte mais radical da terceira onda, a segunda e terceira onda. A primeira onda é muito boa. E realmente a mulher tem que ter em mente que primeiro é a profissão. Segundo, casamento se for o caso, ter filhos e tal. Tem muitas que passam os pés pelas mãos, atropelam, colocam a carroça na frente dos bois, aí dá problema. É muito complicado, eu diria uma linha tênue, essa questão da razão e da emoção. É bom viver o amor, é bom viver a mística de uma paixão, de um amor, mas por outro lado, caído na real sendo racional, o amor, a paixão não vai trazer dinheiro. Ou se trouxer, muitas das vezes, vai ter o quê? Uma escravidão. A pessoa pode ser subjugada, a pessoa dizendo mulher. Um camarada que supostamente diga que a ama, que dê tudo bombejado dela, mas no entanto ela está sendo refém do homem. Então tem que analisar tudo isso aí. E hoje em dia tem até no caso do homem, porque tem homens aí que acabam dependendo de mulheres ou são até sustentados pelas tais sugar mummies. E acontece a mesma coisa, o homem tem que ter dependência financeira, não tem que depender de mulher, assim como mulher também tem que ter a sua e não depender do homem. Se for para unir, que ambos se unem, cada um tendo a sua própria economia. É isso. Inclusive, 2 pontos principais, e o primeiro eu creio que é esse, que faz com que aconteça o divórcio no casamento, é a questão financeira. O segundo é a traição. Geralmente, a questão financeira está ligada com a traição. Pense sobre. É isto. Atualidades PG, inscreva-se, deixe seu like, canal de notícias e comentários. Seja muito bem-vindo.